sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Posso te perguntar uma coisa sem você brigar comigo? Claro! Se estiver na Bíblia, a gente conversa. Se não estiver, também. Então tá. Igreja é prédio ou povo? Porque, pelo que eu vejo hoje, parece mais empresa do que corpo de Cristo. Boa pergunta. E a resposta é simples. Igreja é povo, corpo vivo. O Novo Testamento inteiro descreve a igreja como pessoas que se reúnem, se edificam e são enviadas ao mundo. Mas o que a gente vê hoje não parece nada disso. Tem palco, luzes, telão, show, agenda cheia. Pois é, e o pior, isso não está na Bíblia. No Novo Testamento, a igreja se reunia nas casas. Romanos capítulo 16, verso 5. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. Colossenses capítulo 4, verso 15. E Filemão, versos 1 e 2. E as reuniões tinham múltiplas vozes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 diz: quando vos reunis, cada um tem pluralidade, participação, vida. Então não existia templo evangélico? Não, existiam lares. Você não vê um único templo sendo construído pela igreja primitiva, pois os cristãos sabiam que eles eram a igreja e o templo de Deus. Atos capítulo 17, verso 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. As reuniões eram cheias de vida. A liderança também era plural, presbíteros no plural, servindo juntos, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 23, no capítulo 6 e em 1 Pedro, capítulo 5. Mas como foi que tudo isso mudou? Porque hoje é tudo tão institucional. A virada aconteceu no século IV. No ano 313, com o Édito de Milão, o imperador romano Constantino legaliza o cristianismo e começa a patrocinar grandes basílicas. A reunião deixa de ser nas casas e passa a acontecer em salas monumentais. A partir daí, surgem palco e plateia, clero centralizado, hierarquia rígida e identidade ligada ao endereço sagrado. Então a gente deixou de ser igreja para simplesmente ir ao templo. Exatamente. E hoje virou entretenimento? Luzes, banda, show? Quando o volume sobe, a voz do povo some. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, já avisava sobre ouvidos que coçam por novidades. Mas Efésios capítulo 5, verso 19 e Colossenses capítulo 3, verso 16, mandam cantar uns aos outros, não assistir uma apresentação. Então, e o dinheiro? Porque hoje parece que quase tudo vai para prédio, som, folha de pagamento, telão, eventos. No Novo Testamento, as ofertas serviam os pobres e o envio de obreiros. Isso aparece claramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 6. Hoje, salários, patrimônio e espetáculo consomem quase tudo. Então a prioridade virou a estrutura e o sistema. Sim, mas isso não está na Bíblia. Posso perguntar mais uma, sem você ficar bravo? Pode. Pastor é o chefe da igreja? É o dono? É o cargo mais alto? No Novo Testamento, não. Na verdade, não há pastores como vemos hoje dentro do sistema denominacional. O que vemos hoje é um desvio da palavra de Deus. Pastor não é título, não é profissão e não é carreira. É um dom, uma função exercida por presbíteros, sempre no plural. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28.
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, que a comprou com seu próprio sangue. Agora leia também 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Os presbíteros eram homens espiritualmente maduros, escolhidos para pastorear. E olha, o próprio apóstolo Pedro também era presbítero, não pastor. Nossa, então muita coisa que a gente faz hoje não tem base nenhuma. Como é que as pessoas leem isso e não enxergam? Porque o sistema religioso cega, e mesmo quando alguém enxerga, poucos querem pagar o preço. Mas, pera, os tempos não mudaram? Hoje não devemos inovar, criar maneiras novas de fazer igreja? Boa pergunta, mas para isso precisamos responder algumas questões simples. Primeira, a Bíblia descreve um padrão, um modelo para a vida do cristão. Sim, claro que descreve. E como cristãos, devemos seguir esse modelo? Com certeza, sem dúvida. Então vamos às perguntas decisivas. A Bíblia descreve um modelo de igreja. Sim, descreve. E devemos seguir esse modelo bíblico? Lógico que sim. Agora deixa eu te lembrar de algo muito sério. Quando Moisés construiu o tabernáculo, Deus o advertiu dizendo: "Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte." E o tabernáculo era apenas a figura. Se Deus foi tão preciso com a figura, o que dizer da realidade que é a igreja? É um problema alterar aquilo que Deus já definiu. O padrão não é negociável. O modelo não é opcional. A igreja não pertence aos homens para ser reinventada. A igreja pertence a Cristo para ser obedecida. Por isso, precisamos voltar ao padrão bíblico. Reuniões nas casas, participação múltipla, presbíteros no plural, ceia como mesa real, música que devolve a voz ao povo, orçamento voltado aos pobres e ao envio, maturidade e fruto do Espírito como métricas. Cada casa como posto avançado do reino. Paredes não são igreja. Nós somos. Exatamente. E tudo isso que fazemos hoje está na Bíblia? Não. E se tirarmos tudo que não está na Bíblia, sobra quase nada do sistema. Precisamos de Cristo, comunhão, serviço, missão e amor. É tempo de voltar para Ele. Sem paredes, sem palco, sem dono. Apenas corpo. Apenas igreja. Apenas Cristo. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?